Graça e paz, queridos irmãos, queridos amigos, queridos alunos em Cristo Jesus. Eu sou o professor Bruno Barroso. É uma bênção, uma honra estarmos tendo o privilégio, a oportunidade de participarmos do 8º seminário da Semana da Reforma, a convite do meu querido irmão, amigo Eugênio. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, ministério, esse projeto abençoado, essa iniciativa que é de extrema necessidade, algo de muita relevância, creio eu. Esse projeto aí feito pela Siló Igreja Cristã, que Deus continue abençoando grandemente vocês. E me foi outorgado, me foi dada a incumbência de estar ministrando um tema muito importante, que é o tema a respeito da importância dos catecismos reformados para a Igreja Evangélica no século XXI. Queridos, para falarmos a respeito desse tema, e eu creio que com as outras temáticas que os outros queridos irmãos já estão abordando, vocês já estão aí tendo um pano de fundo histórico muito relevante, muito importante, naquilo que tange, ao meu ver, o segundo maior evento da história da humanidade, que é a Reforma Protestante. O primeiro maior evento da história da humanidade, sem dúvida nenhuma, foi a vinda, a encarnação do Verbo, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cumpriu aí o seu ministério terreno, o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, o prometido, aquele que veio, encarnou, andou no meio dos homens, cheirou o cheiro dos homens, comeu a comida dos homens, se submeteu a todas as necessidades dos homens, até porque ele é Deus, mas ele também é homem, ele é 100% Deus, 100% homem, aquilo que na teologia é chamado de união hipostática. Mas esse Deus, que é o único que tinha a possibilidade de corresponder às demandas de justiça estabelecidas por Deus, ele padeceu dores, ele foi humilhado, ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou ao 3º dia, demonstrando assim que o seu sacrifício foi aceito. E ele passou a ordenar que todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Esse daí é o maior evento, esse Deus que subiu aos céus, ascendeu aos céus. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Esse é o primeiro maior evento da história da humanidade. O segundo, creio eu, é a Reforma Protestante. E eu quero aqui, queridos, já entrar no tema a respeito dos catecismos reformados, o que é. Quero trabalhar um pouquinho da questão semântica, da questão conceitual com vocês, mas é importante fazermos aqui uma observação naquilo que tange a necessidade de se elaborar, ou melhor dizendo, se voltar às Escrituras, ocorre um resgate na Reforma e, querendo ou não, passamos a ter uma síntese, uma sistematização, passamos a ter uma organização a respeito da teologia, mais propriamente dito, a teologia reformada. Então nós temos, dentro do aspecto histórico da Reforma, aquilo que ocorre no seu caráter doutrinário, que é justamente a teologia da Reforma. E existe a diferença, uma diferença que ela é sutil, mas ela é importante inclusive para entrarmos aqui e compreendermos do que se trata os catecismos, é a diferença entre teologia da Reforma e teologia reformada. Então, a diferença, como eu disse, ela é sutil, mas muito importante. Ambas, elas possuem as suas raízes onde? Na Reforma Protestante ali do século XVI, da Grande Reforma, que teve ali como líderes Martinho Lutero, João Calvino, mas que acabam diferindo ali, eles diferem em termos e abrangência e também foco, tá? Então, o que é a teologia da Reforma? A teologia da Reforma, nós poderíamos trazer uma conceituação na perspectiva de que se trata de princípios, doutrinas, princípios teológicos, são aqueles que são fundamentais, que foram fundamentais durante a Reforma Protestante. Inclui, por exemplo, as crenças dos reformadores em questões básicas, aquilo que nós poderíamos chamar de os princípios básicos, as doutrinas primárias,
como a autoridade suprema das Escrituras, a justificação pela fé, que é a espinha dorsal, né, digamos assim, considerado por muitos teólogos como a espinha dorsal, a justificação pela fé, a espinha dorsal da Reforma Protestante, a rejeição de certas práticas da Igreja Católica, entre outras crenças. Então, a teologia da Reforma é no sentido mais abrangente e genérico, que abarca aí as crenças que são crenças comuns entre os reformadores e dos primeiros reformadores, né, como Lutero, como Zwinglio e outros que depois vão elaborar e vão acabar aí fazendo um trabalho muito bom em relação às divisões teológicas que são mais específicas. E é aí onde entra a teologia reformada. Então, teologia da Reforma e agora nós vamos entender um pouquinho a respeito da teologia reformada. A teologia reformada, ela se refere ao quê? A uma tradição teológica mais específica que vai se desenvolver a partir das ideias e ensinamentos, principalmente de João Calvino, de outros reformadores também, mas aqueles que seguiram as suas doutrinas. João Calvino, um exímio expositor das Escrituras, um homem assim de uma envergadura assim absurda no que tange o conhecimento bíblico, filosófico, o conhecimento teológico. Ele vai inclusive elaborar aquilo que é considerada a primeira teologia sistemática da história, que são as institutas. As institutas cristãs é um trabalho assim fenomenal, majestoso, muito abençoador. E é interessante que a teologia da Reforma, ela passa a ter o quê? Ela passa a ter um foco mais específico em algumas crenças que são distintas, como a própria perspectiva da teologia calvinista, que você tem os 5 pontos do calvinismo, que é chamado a tulip, que é um acróstico, né, referente aos 5 pontos do calvinismo, a doutrina da predestinação, a soberania de Deus em todas as coisas, o que é uma igreja reformada, a liturgia reformada. Então, em resumo, queridos, a teologia da Reforma, poderíamos definir, é aquilo que se refere às doutrinas gerais que vão surgir durante a Reforma, tá? Na grande Reforma principalmente. Enquanto a teologia reformada, ela passa a ser o quê? Uma tradição teológica específica que vai se desenvolver a partir das ideias dos reformadores, com ênfase principalmente aí em certas doutrinas distintas, como as doutrinas da graça, tá? Que é o calvinismo. Então, a teologia da Reforma é uma parte, a teologia reformada, ela é, portanto, uma parte da teologia da Reforma, mas ela não abrange todas as crenças que acabaram aí emergindo durante esse período histórico, tá? Eu gostaria de destacar aqui algo relacionado, referente à teologia da Reforma, que são os 5 solas da Reforma Protestante, tá? Os 5 solas da Reforma Protestante, eles vão surgir como princípios, aqueles princípios fundamentais que vão sintetizar a teologia e trazer aí as convicções para os reformadores no século XVI. Então, é assim, a representação, quando nós falamos das 5 solas, é justamente a representação dos pilares teológicos e doutrinários que vão distinguir o que é a Reforma Protestante e as doutrinas da Igreja Católica, tá? Essa resposta que os reformadores eles vão acabar dando a partir desses princípios. É óbvio que no período de Lutero, até mesmo de Calvino, os 5 solas eles não tinham sido já preparados ou sintetizados, elaborados dessa forma, né? Provavelmente Lutero ele enfatizava alguns dos princípios, né? Como o próprio sola fide, que nós já vamos ver aqui do que se trata, enfim. Mas, grosso modo, são esses princípios que vão dar aí essa síntese para a teologia e as convicções desses reformadores. Bom, quero ver com você aqui o seguinte, o primeiro princípio. Esse primeiro princípio é o princípio sola scriptura. Quando nós usamos aí o termo sola do latim, significa somente. Então, sola scriptura significa somente a escritura. Então, esse princípio ele vai fazer o quê? Ele vai enfatizar a autoridade suprema da Escritura Sagrada. Então, surgiu devido à crescente preocupação com a tradição
e o ensino da Igreja Católica, que haviam obscurecido, né, a autoridade das Escrituras, abafou a autoridade das Escrituras. Então os reformadores eles passaram a afirmar esse princípio, que somente a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão, e ela deve ser, portanto, a fonte final de autoridade em questões de doutrina e da vida cristã. Tá? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, queridos, é o sola fide. Inclusive eu estou com a camiseta aqui, sola fide, que significa somente a fé. Então, esse princípio, que é a doutrina da justificação pela fé em Cristo, sozinho ele acabou sendo aí central na Reforma Protestante. Né? Esse princípio faz o quê? Ele se contrapôs à ideia de que as boas obras elas eram necessárias para a salvação. Então, a Reforma ela vai enfatizar que nós somos justificados, declarados justos diante de Deus somente por aquilo que Jesus fez, né? E não pelas nossas próprias obras. Nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos, não para sermos salvos. Tá? O terceiro princípio é o princípio sola gratia, que é somente a graça. Sola gratia vai trazer aí como princípio a ênfase de que a salvação ela é o quê? Ela é um dom gratuito de Deus. Não é um mérito do ser humano. Então a reforma, os reformadores eles rejeitaram a ideia de que os indivíduos eles poderiam ganhar aí a salvação por méritos, algo que eles pudessem fazer, e vai fazer um destaque desse princípio do quê? De que a graça de Deus ela é o único meio pelo qual nós somos salvos. O quarto princípio é o solus Christus, somente Cristo. Então esse ensinamento ele vai fazer o quê? Ele sublinha que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então a reforma ela refutou aí a intercessão dos santos, que o catolicismo continua pregando, a intercessão dos sacerdotes, como intermediários, né, necessários, e ela fez o quê? Ela destacou que somente Cristo é capaz de reconciliar a humanidade com Deus. E por último, o último princípio, que é o soli deo gloria, somente a glória de Deus, tem como reforçar que toda a glória pertence a Deus e todas as nossas ações devem ser direcionadas para a glória divina. Então surgiu também como uma resposta aí de busca, né, a busca de autoexaltação do próprio homem, né, daquela ideia do papado, enfim, da riqueza pessoal por parte da igreja, dos líderes religiosos da época. Então nós temos aí esses 5 princípios, 5 solas da Reforma Protestante que vão surgir em resposta às práticas e doutrinas que os reformadores consideravam contrárias às Escrituras e ao ensinamento bíblico. Tá? Queridos, compreendendo isso, é importante por quê? Eu falei a respeito do escopo, eu falei daquilo que tange o aspecto da teologia da reforma, mas quando nós falamos de teologia reformada, nós temos aí, dentro dessa perspectiva, diversos aspectos. Né? Os conteúdos que compõem a teologia reformada, essa rica tradição teológica que vai aí se desenvolver, tem ali a soberania de Deus, a eleição e predestinação, a depravação total, a graça irresistível, a expiação limitada, a palavra de Deus, a valorização, como já havíamos dito nos próprios 5 solas, né? A teologia também, um outro aspecto da teologia reformada, é o aspecto da teologia covenantal, que é a compreensão dos pactos, por exemplo, entre Deus e seu povo, né? Como o pacto da graça ele é algo assim fundamental para a teologia reformada. A própria perspectiva da igreja reformada, naquilo que tange eu passei por cima, assim, não falei, não enfatizei, mas é a valorização da igreja como uma comunidade dos crentes, como uma forma de governo e liturgia distintas, né? Teologia da glória de Deus, como nós vimos, e nós temos dentro desse escopo doutrinário da reforma, da teologia da reforma, apesar de termos aí distintas teologias, as confissões reformadas. E aí é onde entra a perspectiva do nosso tema, né? A importância dos catecismos reformados para a igreja evangélica no século XXI. Então, quando nós falamos a respeito de
de catecismos, nós temos que ter como foco de que uma característica, assim, podemos dizer, característica original da própria tradição reformada é a sua confessionalidade. Tanto no século XVI como no século XVII, os reformados, mais do que as outras tradições protestantes, eles tiveram uma preocupação em expressar formalmente as suas convicções doutrinárias por meio das declarações que são declarações escritas, documentos. Então, o que são os catecismos? Grosso modo, se trata de livros que foram criados pela Igreja Cristã a partir da prática e de uma necessidade, irmãos, de confessar, de fazer uma confirmação a respeito de uma doutrina, fazendo ali nessa confessionalidade, uma declaração e um compromisso de uma crença pessoal. Entende? Então, isso é algo que desde o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e a Igreja da Nova Aliança, no Novo Testamento, você vai enxergar, você vai ver esses conceitos, esses princípios. Tá? Isso é algo afirmado nas Escrituras através das declarações que nós temos na própria Escritura Sagrada. E uma questão conceitual importante para entendermos isso é a própria palavra, catecismo, por exemplo, que a palavra catecismo, né? Que por sua vez ela vem aí, esse termo, ele é originado do termo grego, derivado do verbo katekelo, que significa instruir. Então, catecismo não é um conceito que o catolicismo inventou, como alguns acreditam. Alguns acham que não, o catolicismo é o detentor desses conceitos, desses termos, né? Quem acredita em catecismo é somente católico. Não é isso, irmãos. Você vai encontrar em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 6, essa palavra, katekelo, instruir, instrução. Então é um conceito bíblico, não tem nada a ver com uma criação das doutrinas do catolicismo. Nada disso. Mas é importante enfatizarmos o seguinte. Quando nós falamos de catecismos, nós precisamos entender que essas declarações elas foram feitas de dois tipos. Com catecismos, mas também com confissões de fé. E qual a diferença de uma coisa para a outra? As confissões de fé, elas são documentos que são dirigidos tanto para um público interno quanto para um público externo. A confissão de fé, ela tem aquele caráter de uma exposição sistemática. Pega ali os principais pontos da fé, que são adotados pela Igreja Evangélica, e organiza. Obviamente que o catecismo não é diferente, mas ele tem um aspecto de dirigir, eles são dirigidos principalmente aos fiéis. E o público, é como se fosse assim, a confissão de fé ela tem o caráter do aspecto tanto externo como interno, ou seja para os de fora como para os de dentro, né, a igreja, mas também ela tem já o catecismo ele tem essa característica, eles são dirigidos principalmente aos fiéis, às crianças, aos jovens, ou seja, numa característica mais interna, digamos assim, né, aos novos convertidos. E geralmente o catecismo ele tem o quê? Ele tem aquela característica, ele é formado por perguntas e respostas de forma didático-pedagógicas. Eu deixei aqui, eu separei aqui, eu estou com uma Bíblia de Genebra, a Biblinha de Genebra, que eu acho uma das melhores Bíblias que nós temos de estudo. Ela é uma Bíblia dos presbiterianos, da IPB, né, dos presbiterianos do Brasil. E é interessante que, apesar de ter né, um viés com uma ênfase doutrinária, teológica para presbiteriano do Brasil, é uma Bíblia que eu recomendo inclusive para quem é pentecostal, para quem não tem aí, nunca se deparou com os conhecimentos, né, com o conhecimento das doutrinas da graça, eu recomendo uma Bíblia muito boa, não vai te confundir, não, pelo contrário. Queridos, eu quero aqui usar como exemplo um dos catecismos, e nós temos aí, inclusive deixa eu aproveitar o ensejo aqui e indicar para vocês um livro, eu tenho ele em e-book, um dos melhores livros que eu gostaria de indicar para os irmãos, um livraço muito bom, que é esse livro, As Três Formas de Unidade das Igrejas Reformadas.
as 3 formas de unidade da Igreja Reformada, das Igrejas Reformadas. Se vocês quiserem fazer a aquisição, vale muito a pena. E aqui é interessante que nós temos, quando fala das 3 formas de unidades, é a mesma perspectiva que a Bíblia de Genebra traz a respeito das confissões e dos catecismos, como a confissão belga, nós temos o catecismo de Heidelberg e temos também os cânones de Dort, tá? Os cânones de Dort, que eu particularmente, eu adoto, não que eu não use, né, não faço uso, não seja instruído pelos outros catecismos, mas eu tenho como ênfase justamente os cânones de Dort. Tenho aqui também a própria confissão de fé dos símbolos, né, os símbolos de Westminster, tem a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior de Westminster e o breve catecismo de Westminster. Eu sou membro, sou presbítero de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Renovada, que apesar de ter praticamente na sua totalidade o viés pentecostal até arminiano, mas na nossa confissão de fé nós temos também metade da confissão de fé, ela é calvinista, ela é da confissão de fé de Westminster, e metade da confissão de fé ela é uma confissão de fé arminiana. E eu tenho aí essa possibilidade de estar confessando, digamos assim, crendo, né, confessando e tendo como instrução uma baliza, irmãos. Se trata de uma baliza. Esses catecismos, os cânones de Dort, enfim. Eu queria só fazer uma ênfase aqui referente a essa questão das confissões de fé e do catecismo, que não se trata de algo que está no mesmo pé de igualdade com as Escrituras, tá? Porque isso é heresia. Isso daí é fazer uma adição à palavra de Deus, né? Adicionar algo que quem faz são as seitas, por exemplo. Então você pega, por exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia, que você tem ali uma confissão clara daquele que vai se tornar membro, que chega a dizer, parafraseando, né, crê que Ellen White tem um espírito de profecia, ou seja, eles colocam os escritos de Ellen White no mesmo pé de igualdade com as escrituras sagradas. Isso é heresia, isso é um absurdo, isso não faz sentido. Nós não cremos dessa forma. Entendemos que as confissões de fé e os catecismos, eles servem como instrução. Eles nos ajudam por conta de uma síntese, de uma elaboração muito bem feita. Você pega, por exemplo, aqui a confissão belga. O artigo, né, número 1, por exemplo, diz aqui que ao único Deus. E é interessante, eu vou fazer aqui uma leitura para você entender como se trata a estrutura, né? Eu vou passar aqui rapidamente algumas dessas construções dos catecismos e também das confissões de fé. Mas olha que interessante, a confissão belga, o artigo de número 1, que diz a respeito do único Deus. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom, e uma fonte transbordante de todo o bem. E aí eles trazem também o quê? Essa confissão belga, e assim como as outras confissões e também os catecismos, eles trazem aqui as passagens referentes a essa afirmação. Isso aqui é uma bênção, irmãos. Isso aqui é uma baliza. Isso daqui equilibra. Isso aqui é sensacional. Nos ajuda. Olha o tanto nós temos aqui diversos artigos, né? Artigo de número 2. Artigo 2. Como conhecemos a Deus? Artigo 3. A palavra de Deus. O artigo 4. Os livros canônicos. Enfim, isso daqui, isso alicerça, isso fundamenta, isso instrui, isso dá base. Então, os catecismos e as confissões de fé, elas não estão no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Por quê? Porque elas derivam da Bíblia. Existe uma derivação da Bíblia. Serve como um meio de instrução. É um meio que nós vamos ver alguns aspectos aqui fundamentais, referente aos catecismos, referente às confissões de fé, mas eu gostaria de enfatizar isso. Gostaria de fazer uma outra ênfase referente
ao que é ser, por exemplo, reformado. Ser reformado não se trata em confessar e acreditar nos 5 pontos do calvinismo, por exemplo. Ser reformado é ter como escopo doutrinário as confissões de fé. Essas 3 formas de unidade aqui, por exemplo, né, já é uma base assim, fundamental. Então, o reformado, a igreja reformada é aquela que tem a sua confessionalidade. Tá? Isso é muito importante, porque a pessoa ela pode ser calvinista, mas não ser reformado. Por quê? Porque não tem a sua confessionalidade. Então, eu durante um bom tempo, apesar de talvez não ser considerado por alguns reformados, talvez não me considerem um reformado, porque eu estou ainda, né, eu faço parte de um ministério que ele é um ministério que não tem essa confissão, apesar de ter a confissão, mas não é confessional, né, na prática. Tem a confissão de fé de Westminster, por exemplo, mas eu já fui somente monergista, eu fui somente calvinista. Hoje eu tenho as confissões de fé, eu tenho, né, a confessionalidade. Eu me baseio aqui nessas instruções que são assim algo, sem dúvida nenhuma, abençoadores, né? E eu vou falar um pouquinho a respeito dessas questões. Tenho certeza aí que existem alguns objetivos que nós precisamos compreender. Queridos, um dos objetivos das declarações que são declarações confessionais é o primeiro, é o declaratório. Ou seja, um dos objetivos das declarações confessionais é dar testemunho aos outros acerca da fé pessoal e coletiva. Então, aquela perspectiva de 1 Pedro 3,15, né? A razão da esperança que há em nós. Todo cristão tem essa perspectiva. E a confissão e o catecismo tem esse aspecto declaratório. O outro aspecto é o apologético. Por que apologético? De fazer ali uma defesa, mostrar às autoridades e aos grupos religiosos que a fé reformada ela está em harmonia com as Escrituras. O outro aspecto é o didático. Ensinar, por exemplo, os fiéis, inclusive as crianças, os jovens, os novos convertidos, as verdades centrais da fé bíblica. Então, eu vou mostrar aqui, e esse daqui, o didático, eu gosto muito de usar a instrução dos catecismos, né? Então, por exemplo, eu estou passando aqui pela Confissão de Fé de Westminster, que é uma opinião, né? Eu vejo, não quero, obviamente, eu jamais vou desmerecer as outras confissões, até porque eu também as uso, e são fantásticas, esses documentos históricos fantásticos, mas a Confissão de Fé de Westminster, ela é de uma epistemologia tão rica, tão fantástica. E queridos, olha que interessante, aqui quero mostrar para vocês o Catecismo Maior de Westminster, e olha como é didático, pedagógico, né? Olha como é algo assim, de fato, para instruir as crianças, os jovens, os novos convertidos, né, a respeito das verdades centrais das Escrituras. Porque ele trabalha com perguntas e com respostas. Então, por exemplo, Catecismo Maior de Westminster, a primeira parte, diz aqui a respeito da finalidade do homem, da existência de Deus, da origem e veracidade das Escrituras. Pergunta 1. Qual é o fim supremo e principal do homem? Aí ele vem com a resposta. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E nós temos o que? As referências bíblicas. Romanos capítulo 11, 36, 1 Coríntios 10, 31, Salmo 73, do 24 ao 26, João 17, do 22 ao 24. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso aqui para uma escola bíblica, para um culto de ensino, para ensinar, instruir, alicerçar, fundamentar os jovens, as crianças, os novos convertidos, porque nós conseguimos decorar perguntas com essas respostas. Isso é maravilhoso, decorar os versículos bíblicos. Então veja, perceba a riqueza no aspecto didático. Eu sou professor e nós vemos como isso daqui é rico no aspecto pedagógico, no aspecto didático. Isso é maravilhoso. Então, esse é um destaque que eu gostaria de fazer em relação aos catecismos, em relação já entrando também no aspecto da importância, né, do uso dos catecismos e das confissões de fé para o século XXI, mas também tem um aspecto litúrgico. Litúrgico por quê? Porque ele busca confessar e proclamar a fé no culto público.
inclui um propósito aqui, irmãos, que nós podemos dizer que é um propósito homilético, que é, por exemplo, preparar os que irão participar da Santa Ceia do Senhor, por exemplo. Tá? Irmãos, eu gostaria aqui, brevemente, só de falar a respeito de algumas das declarações confessionais reformadas, e uma delas eu gostaria de iniciar aqui com os 77 artigos, tá? De 1523, que foram apresentados pelo reformador Zwinglio, no primeiro debate, inclusive, um debate teológico que foi realizado em Zurique. Então, que nós temos aqui já, né, uma confissão de fé, também maravilhosa. Mas em 1536 nós temos a Confissão de Fé de Genebra, que foi apresentada por João Calvino e Guilherme Farel. E ela foi apresentada a quem? Às autoridades de Genebra, no dia 10 de novembro de 1536. Então, é interessante porque essa Confissão de Fé de Genebra, ela se distingue dos documentos suíços anteriormente que foram apresentados, como as 77 e 7 artigos, né? Por ter assim, por que ela se distingue? Porque ela tem uma argumentação, digamos assim, mais cuidadosa, naquela perspectiva teológica mais consistente, né? Muito característico do próprio João Calvino. Então, ela acaba abordando 21 tópicos. Ela começa com a afirmação de convicções que são teológicas e acaba concluindo com temas que são temas em disputa com os católicos, tá? Temos também, queridos, a Confissão Belga, de 1561. Temos diversas confissões, mas eu vou enfatizar algumas apenas. Tá? Temos aqui a Confissão Belga de 1561, que ela foi elaborada para os fiéis, né, que estavam dispersos por toda a parte ali dos Países Baixos. Foi adotada por um sínodo reunido em Antuérpia, em 1566, e acabou tendo algumas modificações, mas ela tornou-se aí um documento oficial do protestantismo holandês, tá? Guarde isso. Junto também com o Catecismo de Hildebrand e os Cânones de Dort. Então ela possui 37 artigos, seções ou artigos, tá? Temos a Confissão de Fé de Westminster, como eu já havia falado, de 1646. Ela foi redigida, queridos, por mais de 120 teólogos calvinistas, tá? Ingleses e escoceses. Eles foram reunidos na Assembleia de Westminster, em Londres, mediante a convocação do parlamento. A Confissão de Fé, ela tem uma composição de 33 capítulos, cujos temas eles podem ser classificados da seguinte maneira, como a Escritura Sagrada, o ser de Deus e suas obras, o pecado e a salvação, a aplicação da obra da salvação, a vida cristã, o cristão e a sociedade, a igreja e os sacramentos, a disciplina eclesiástica e os concílios, as últimas coisas. Entre os temas especificamente reformados estão também os decretos de Deus, o pacto das obras, né, e da graça, o conceito de livre-arbítrio, a vocação eficaz, a perseverança dos santos, a lei de Deus e os sínodos e os concílios. Então, queridos, é algo assim genial, tá? Espetacular. Espetacular mesmo. Temos entrando aí para a perspectiva dos catecismos, eu gostaria de destacar o Catecismo de Hildebrand, de 1563, que é o principal documento da Igreja Reformada Alemã. Foi escrito por dois teólogos, né, o Zacarias e o Gaspar Olevianos. Foi, inclusive, feito, né, a pedido do príncipe Frederico III, e é um documento conciliador. Ele combina o calvinismo com o luteranismo moderado. Tá? Ele é considerado aí um dos documentos reformados mais calorosos e pessoais, sendo adotado por muitas igrejas reformadas. Ele tem, como aquela didática pedagógica, aquela perspectiva pedagógica, ele tem 129 perguntas e respostas que acabam sendo classificadas em 3 partes. A primeira parte trata a respeito do nosso pecado e culpa. A segunda parte, a nossa redenção e liberdade. A terceira parte, nossa gratidão e obediência. Então, assim, é algo sensacional, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira pergunta e resposta dizem: qual é o teu único consolo na vida e na morte? É que de corpo e alma, tanto nesta vida como na morte, eu pertenço não a mim mesmo, mas a Jesus Cristo,
meu fiel Salvador, o qual pelo seu precioso sangue resgatou-me inteiramente dos meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo. Ele cuida de mim tão bem que nem mesmo um cabelo de minha cabeça pode cair sem a vontade de meu Pai Celeste. E todas as coisas devem contribuir para a minha salvação. É por isso que Ele me dá, pelo seu Espírito Santo, a certeza da vida eterna e me ensina a viver de hora em diante para Ele, amando-o de todo o meu coração. Queridos, isso é fantástico, isso é espetacular, espetacular mesmo. Isso daqui é muito rico para aprendermos, para absorvermos, ter aquela compreensão do que de fato se trata aí as Escrituras Sagradas, os fundamentos básicos que todo cristão ele precisa compreender. E eu queria finalizar com os catecismos de Westminster, de 1646, que também é nessa perspectiva, né, dessa didática maravilhosa, pedagogia maravilhosa, que é o Catecismo Maior. São dois, né, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Então o Catecismo Maior ele tem uma composição de 196 perguntas e respostas e também tem uma divisão em 3 partes, como a primeira parte se trata da finalidade do homem, a existência de Deus e as Escrituras Sagradas. A segunda parte, o que o ser humano deve crer sobre Deus. E a terceira parte, quais são os nossos deveres. Então, são maravilhosos, né? Algumas sessões especiais são Cristo mediador, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. Já o Breve Catecismo ele tem 107 perguntas e respostas. A parte central trata aí da lei, da lei de Deus e dos 10 mandamentos. É algo assim também muito, mas muito bom mesmo, irmãos. É sensacional, sensacional. Agora, o que eu quero aqui, partindo já para o final, eu gostaria de compartilhar com vocês. Pegarmos alguns conceitos das confissões de fé e alguns conceitos dos catecismos para refutar aí pelo menos algumas heresias, né? Então, por exemplo, o que os catecismos e as confissões elas proporcionam para nós? Vou tomar só uma aguinha para refrescar a garganta. O que eles nos proporcionam? Tanto os catecismos quanto as confissões de fé. Nos proporciona, queridos, um fundamento doutrinário e também unidade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai nos lembrar que a Escritura ela é útil para o quê, irmãos? Ela é útil para ensinar e para corrigir doutrina, nos alinhar, né? As confissões e os catecismos, eles proporcionam o quê? Uma base sólida para a compreensão da fé, o ensino da fé, promove uma unidade doutrinária dentro da igreja. Isso faz o quê? Isso leva a saúde para o seio da igreja. Um outro conceito que eu julgo ser muito importante, referente aos catecismos e às confissões de fé, é o ensino completo e a abordagem sistemática que eles têm. Eles possuem esse aspecto maravilhoso. Lá em Provérbios capítulo 2, versículo 6, afirma que o Senhor ele concede sabedoria. Então as confissões e os catecismos fornecem o quê? Uma abordagem sistemática e abrangente da fé cristã. Ela vai abordar questões teológicas, questões éticas e questões práticas. Então é algo assim sensacional. Aqui você já está percebendo, né? A importância dos catecismos, a importância das confissões para os dias atuais, né? Mais um aspecto conceitual muito importante é o apologético. Eu já falei um pouquinho, né, dessa característica, mas ele tem os catecismos, as confissões, essas declarações confessionais, a característica apologética, né? A refutação às heresias, usando também, inclusive, o próprio conceito de 1 Pedro 3,15. Né? Nós somos chamados para estarmos preparados, prontos para dar a razão da nossa esperança. Então, esses documentos históricos eles vão servir como essas ferramentas eficazes, irmãos, para refutar heresias e fazer uma defesa da fé cristã em um mundo que é um mundo de crenças divergentes, ataques doutrinários assim, de falsas doutrinas, seitas para tudo que é lado. E isso aqui é algo fundamental, irmãos, fundamental. Você aqui tendo aí o conhecimento dos catecismos, tendo conhecimento das confissões, você com a Bíblia dessa aqui, por exemplo,
quando você cruzar com uma testemunha de Jeová, e a testemunha de Jeová fizer alguma afirmação que eles fazem, afirmações antibíblicas, você tem aqui um resumo, uma síntese, né, espetacular para fazer uma refutação no que tange aí os ataques, as heresias, né? Por exemplo, olha que interessante aqui. Sabemos que algumas religiões, algumas pessoas não acreditam na doutrina do pecado, que a nossa natureza é uma natureza caída, uma natureza corrompida. Alguns não acreditam. Nós temos aqui, por exemplo, no Catecismo Maior de Westminster, a explicação a respeito do pecado. Lá na pergunta 24 diz: o que é o pecado? A resposta é: o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Temos aqui o quê? As referências bíblicas. A pergunta 25 vai dizer assim: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? E aqui nós temos uma resposta, inclusive uma resposta mais abrangente, uma resposta mais ampla. Isso daqui é fundamental, irmãos. Tendo um material desse aqui, uma instrução como essa, isso é fantástico para podermos dar aí uma resposta diante dos ataques das seitas, das heresias, enfim. Um outro aspecto é o aspecto do discipulado e da educação cristã. Lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, o Senhor Jesus ele nos chama para fazermos discípulos, para ensinarmos as pessoas a obedecerem a tudo que ele ordenou. Aqui é a grande comissão, né? E dentro do bojo, dentro do escopo da grande comissão, nós temos essa função. As confissões e os catecismos são recursos valiosos para que o discipulado e a educação cristã sirvam aí de guias para os irmãos, para os irmãos terem uma compreensão mais profunda da fé. Né? E por último, eu gostaria de destacar aqui as raízes históricas e a identidade reformada. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As confissões e os catecismos reformados, eles fazem o quê? Eles mantêm viva a rica herança da reforma e ajudam a igreja a manter a sua identidade teológica e histórica. Queridos, diante de tudo isso, eu queria aqui, conversei com o irmão Eugênio e ainda perguntei a questão do horário, né? E já estamos indo aí para 46 minutos, mas eu gostaria aqui de abençoar a vida dos irmãos e ser abençoado com esse conteúdo, esse finalzinho que eu trouxe aqui, fazendo uma refutação de heresias que nós temos nas igrejas evangélicas brasileiras, usando aí o conceito das declarações confessionais, tá? Então, para fechar, primeira heresia, né, que eu gostaria de destacar aqui, é a heresia da teologia da prosperidade. As confissões e os catecismos reformados, eles destacam o quê? A soberania de Deus sobre todas as coisas e vão ensinar a suficiência da graça de Deus em vez de enfatizar as riquezas materiais. Que é a ênfase que a teologia da prosperidade ela tem, né? Ela faz. A outra refutação que nós temos é referente ao sincretismo religioso. Quando você dá uma olhada, irmãos, para os documentos reformados, você vai ver o quê? O reforço da singularidade de Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, como nós vimos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A necessidade de se apegar à Escritura como nossa única regra de fé e prática. Então, quando você vê, por exemplo, as igrejas evangélicas brasileiras adotando fetiches, amuletos, adotando práticas de outras religiões e colocando uma mão de cal, colocando ali a roupagem gospel, dizendo que aquilo ali faz parte, né, da fé cristã, que não faz, obviamente, quando você tem os documentos históricos reformados como base, nós temos aí aquilo que nós precisamos, as igrejas evangélicas precisam, a baliza. Precisa desse equilíbrio, precisa ter aí delinear um limite em relação àquilo que tão somente as Escrituras dizem. Tão somente as Escrituras dizem.
Então, refuta o sincretismo religioso também facilmente, né? Você pega, por exemplo, a judaização da igreja, a igreja evangélica. Você tem pessoas que, por exemplo, guardam o sábado, como no caso adventista, os adventistas numa perspectiva soteriológica, não é algo assim como alguns usam, né, um eufemismo. Não, eles guardam sim numa perspectiva soteriológica, ou seja, a guarda do sábado ela tem o caráter salvífico, segundo os adventistas. Isso é um sincretismo, por quê? Porque no cristianismo nós não temos uma perspectiva dessa, que é uma perspectiva absurda, né? Isso não faz parte da fé cristã. Uma outra heresia que acaba sendo refutada é a heresia desse evangelho que está em alta nos dias de hoje, que é o evangelho da hipergraça. Quando você olha para as declarações confessionais, as confissões e os catecismos reformados, eles vão equilibrar o quê? A graça com a responsabilidade humana. Eles vão enfatizar a importância da santificação, da obediência em resposta ao amor de Deus. Então, o evangelho da hipergraça ele acaba sendo aí totalmente refutado. Outra heresia que acaba sendo refutada, de um aspecto que está muito em alta nas igrejas, é a heresia do pragmatismo, né? Que é aquela ideia de que vamos fazer algo porque dá certo. Não estamos preocupados com aquilo que é certo, mas vamos fazer o que dá certo. Esses documentos, os documentos reformados, eles vão lembrar que a igreja deve manter a sua fidelidade à verdade bíblica, independentemente das tendências culturais ou dos métodos pragmáticos. Então, isso daí é fantástico. E por último, irmãos, julgo ser uma das heresias, né, que está em alta e é uma crise que nós temos, é o relativismo ético. A relativização da ética. Que a ética no aspecto, né, do comportamental, né, do comportamento. Quando nós olhamos para as confissões e os catecismos reformados, nós temos aí o fornecimento do quê? De um alicerce sólido para a ética cristã. Ele vai delinear, ele vai estabelecer os princípios morais esses que são baseados na palavra de Deus. Totalmente em contraste com o quê? Com o relativismo ético. Então, resumindo, concluindo, as confissões, queridos, e os catecismos reformados, eles vão desempenhar um papel, que é um papel vital, de vida, fundamental no século XXI. Eles oferecem alimento, um alicerce sólido para a fé cristã. Eles ensinam doutrina, defendem a verdade e acabam nutrindo aí o discipulado. Então nós estamos falando aqui, irmãos, de uma âncora firme em um mundo que é um mundo repleto de desafios teológicos, éticos, desafios culturais. E é algo que vai capacitar os crentes a permanecerem firmes em Cristo Jesus, com os olhos fixos na cruz de Cristo. Para o quê? Para a glória de Deus e para o bem-estar da igreja. Então, esses são, né, alguns dos aspectos que julgo ser de suma importância em relação à importância, né, dos catecismos para o século XXI, qual a importância dos catecismos reformados, das confissões de fé reformadas para a igreja evangélica no século XXI. O meu desejo é que nós possamos passar por uma reforma, possamos ter uma reforma. Nós temos, infelizmente, nos arraiais evangélicos, muita coisa errada acontecendo, porque falta essa baliza, falta a confessionalidade, falta o resgate da nossa tradição, buscar a tradição reformada. Muitos estão abandonando, muitos já abandonaram há muito tempo. Muitos nem sabem sequer quais são as suas raízes, as suas origens. Mas eu creio que o Senhor ele vai continuar levantando, ele vai continuar fazendo com que os remanescentes eles permaneçam firmes. O Senhor tem os seus eleitos, o Senhor ele tem as suas ovelhas, e as suas ovelhas, os seus eleitos, eles ouvem a voz do seu bom pastor. Eu tenho certeza que aqueles que são chamados por Deus, aqueles que têm esse anseio de preservar esses baluartes, esses alicerces, esses fundamentos, que são fundamentos estabelecidos pelo próprio Deus, que inspirou os homens nos contextos bíblicos, para que a mensagem, a revelação
de uma mensagem que é a mensagem mais importante da história da humanidade, que se trata a respeito da queda, da criação, da queda, da redenção e da consumação. Eu tenho certeza que o Senhor ele continuará levantando suas ovelhas, os seus remanescentes, para proclamarem o querigma, anunciar, continuarem anunciando as boas novas do Evangelho, com fidelidade, buscando levar saúde para o seio da igreja. Então o meu desejo é que você, querido irmão, você que vai ouvir, você que vai participar, está participando desse seminário abençoado, que você possa permanecer firme. Perseverança dos santos, um dos aspectos, dos pontos do calvinismo. Persevere, irmão, fique firme. Aquele que nos chamou, ele é o único que é fiel e justo para cumprir a tudo aquilo que ele nos prometeu. Que possamos, ainda nesse ano de 2023, que nós estamos comemorando 506 anos do segundo maior evento da história da humanidade, que possamos continuar firmes, combatendo o bom combate, porque o dia, queridos, que nós terminarmos a nossa carreira, nós podemos estar com a nossa fé guardadinha, fundamentada, alicerçada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu ministério. Um forte abraço.